Olá, alunos da Univesp, do curso de Licenciatura em Matemática. Sejam bem-vindos a mais uma semana da nossa disciplina de Geometria Espacial. Eu sou o professor Anderson Novaes Martinhão e nessa semana a gente vai estudar o conceito de volume, de sólidos no espaço, e também a gente vai estudar um pouco sobre os prismas, ok? Na aula de hoje a gente vai estudar o volume e também a gente vai ver alguns axiomas, tá? Que definem a função volume. A gente também vai ver o princípio de Cavalieri. Então a gente vai começar assumindo alguns resultados como sendo verdadeiros, tá? Como eu já comentei lá na primeira aula, quando a gente falou de área, sempre a gente começa alguma teoria, a gente tem que assumir que alguns resultados são conhecidos, né? Para a gente ter alguma coisa, umas ferramentas para a gente começar a trabalhar, tá? Então, axioma 1. A todo sólido geométrico S corresponde um único número real positivo que denominaremos volume e denotaremos por V de S. Então, isso é uma função. Volume é uma função que a cada sólido associa um único número real positivo, tá? Então, esse axioma garante que a definição da função volume, né? A partir da existência dos sólidos. Axioma 2. Se um sólido geométrico é a união de dois ou mais sólidos, tais que 2 a 2 não tenham pontos interiores em comum, então o seu volume é a soma do volume daqueles. Ou seja, suponha que você tem um sólido geométrico no espaço que ele é uma união de outros dois. O que esse axioma nos garante é que a soma do sólido maior é dada pela soma dos volumes dos dois sólidos menores. Bom, então este axioma permite obter volumes de sólidos a partir de outros com volume conhecido. Dentre os sólidos que a gente vai precisar aqui hoje, para definir volume, né, dar uma unidade de medida do volume, a gente vai fazer a construção do paralelepípedo, que também é conhecido como hexaedro, que é aquele sólido que a gente já viu nas aulas passadas, que tem 6 faces, tá? Então vamos ver como é que ele pode ser construído. Consideremos 3 segmentos não coplanares, AB, AD e AE. Ok? Não coplanares, ou seja, vou pegar os segmentos AB e AD em um plano, tá? E o segmento AE, o ponto E fora desse plano, tá? Então os 3 segmentos não serão coplanares dessa maneira. Pelo ponto B, nós vamos traçar uma reta paralela ao segmento, a reta AD, e pelo ponto C, nós vamos traçar uma reta paralela à reta B. Desse modo, a gente vai conseguir construir um paralelogramo ABCD, onde C é a interseção dessas duas retas, tá? Então, ó, essa reta aqui, ela é paralela à reta AB, passando pelo ponto D, e essa reta aqui, ela é paralela à reta AD e ela contém o ponto B. Essas retas vão se intersectar em um ponto, que eu estou chamando de C. Ok? Então, ABCD, construído dessa maneira, é um paralelogramo. O próximo passo é o seguinte: a gente vai traçar 3 retas paralelas à reta AE. Só que de modo que essas retas contenham os pontos B, C e D. Certo? Então tem essa reta passando pelo ponto D, essa reta passando pelo ponto B e essa reta passando pelo ponto C. Essas 3 retas são paralelas à reta AE. Nessas 3 paralelas que eu fiz, nós vamos marcar 3 segmentos, DH, CG e BC, de modo que os segmentos AE, DH, CG e BC sejam congruentes, tá? Ou seja, todos de mesma medida. Então o que a gente está marcando aqui são esses 3 pontos, ó, F, G e H nessas retas, tá? De modo que esses segmentos aqui, ó, AE, DH, FB e GC
sejam todos congruentes. Aí, último passo, a gente vai traçar esses segmentos EF, FG, GH, HE. Fazendo isso, nós construímos essa figura, tá? Essa estrutura aí. Então, essa figura, formada por esses vértices e esses segmentos que nós construímos, vão determinar 3 objetos distintos. Essa estrutura, né, que é o que eu falei, formada só pelas arestas aqui, tá? Tipo, só essas arestas aqui, ó. Bom, todas elas. A superfície, que é a figura formada pelos paralelogramos, tá? Então, a superfície que estou falando aqui vou considerar as faces aqui, tá? Todas as 6 faces. Onde der a superfície, ela vai ser oca, tá? Não, os pontos interiores não farão parte dessa superfície aí. E também o terceiro objeto é o sólido, que é o que nós chamamos de paralelepípedo, tá? Paralelepípedo, então, você vai pegar a superfície e unir com os pontos interiores, tá? Então pensa a superfície sólida, tá? Então quando a gente fala em paralelepípedo, é um objeto maciço, ok? Não é oco. Os pontos interiores fazem parte. Dentre os paralelepípedos, uma classe que a gente vai usar bastante aqui para definir o conceito de volume é o paralelepípedo retângulo. O que é isso? É um paralelepípedo cujas bases são retangulares, tá? E as arestas laterais são perpendiculares às bases. Ok? Então, ó, as faces são retângulos, tá? Todas as faces são retângulos. Ok? Note que no caso geral, num paralelepípedo, as faces são paralelogramos. Ok? Se eu pegar o retângulo é um caso particular de paralelogramo, então nesse caso nós vamos ter o paralelepípedo retângulo, se além das faces serem retangulares, as arestas laterais, né, que são essas aqui, ó, forem perpendiculares às bases. Imagine uma caixa de sapato, por exemplo, tá? Com a tampa fechada, só que maciça, tá? Axioma 3. O volume de um poliedro determinado por um paralelepípedo retângulo é o produto da área da base pela medida da sua altura. Então, nesse axioma, nós estamos definindo uma unidade de medida, né, para a gente calcular o volume. E todos os outros volumes, os outros objetos que a gente vai calcular, vão se basear nesse volume do paralelepípedo retângulo. Então, pessoal, agora a gente vai conseguir calcular o volume de um cubo, tá? Porque o cubo é um caso particular de um paralelepípedo retângulo, ok? Então, ó, exemplo, o volume de um cubo de aresta medindo A é o cubo da medida da aresta, tá? Então, suponha que eu tenho esse cubo aqui, eu estou chamando de Azinho a medida das suas arestas, tá? Então, o cubo é um caso particular de um paralelepípedo retângulo que tem todas as arestas congruentes, nesse caso, medindo A. Então, logo, a base do cubo é um quadrado e a medida da sua altura coincide com a medida das suas arestas laterais. Como todas as arestas medem A, né? A área da base. Pega qualquer lado do cubo e chama de base. A área dessa base é A ao quadrado e a sua altura é A, que é a medida da aresta lateral. Portanto, o volume, né? Área da base vezes a altura, como a gente já viu no axioma anterior. Então fica A quadrado vezes A, ou seja, A ao cubo. Então, essa é a fórmula para a gente determinar o volume de um cubo. Bom, para encerrar a aula, vamos relembrar então o princípio de Cavalieri. Okay? Esse princípio, ele de onde vai ser a importância? Ele é importante porque
a partir dele, utilizando ele, a gente consegue calcular volumes de um sólido a partir do volume de outro sólido que nós já conhecemos. Tá? Então, eu vou pôr como axioma, que eu não vou demonstrar, tá? Mas, na verdade, o princípio pode ser demonstrado, só que a demonstração foge um pouco do que a gente está estudando nesse curso, tá? Então, o princípio de Cavalieri diz o seguinte: dados dois sólidos S1 e S2, suponha que exista um plano π, de modo que qualquer plano que seja paralelo a π intercepta os sólidos os sólidos S1 e S2, vai determinar em S1 e S2 regiões com a mesma área. Tá? Isso independente do plano paralelo a π que eu pegue. Tá? Se isso ocorrer, então o volume de S1 é igual ao volume de S2. Como aqui nessa figura. Suponha que aqui seja um plano π. Pensa no plano que contém as bases, por exemplo. Então se eu pegar um plano paralelo ao plano π, ele vai intersectar esses dois, né, os dois sólidos. Aí suponha que ele determina essas duas regiões planas, que são as interseções desse plano. Eu peguei um outro plano aqui, né, que intersecte esses dois sólidos. Se as duas regiões azuis têm a mesma área, e isso vai valer sempre para qualquer plano paralelo ao π que eu pegue, por exemplo, se eu pegar um outro plano aqui, que intersecte esses dois sólidos, vai gerar essas duas interseções aqui, ó, que eu pintei de verde. Se essas também têm a mesma área, e isso independa do plano paralelo a π que eu pegue, tá? Gere sempre interseções de mesma área, o princípio de Cavalieri nos garante que os sólidos têm mesmo volume. Tá? Como eu já expliquei, a utilidade desse princípio, né, a importância dele, é que se, por exemplo, eu tenho um sólido que eu já sei calcular o seu volume, se eu consigo provar que essa propriedade é válida para um outro sólido, comparando com esse primeiro sólido que eu já conheço o volume, a gente consegue mostrar que os sólidos têm mesmo volume. Tá? Então a gente consegue determinar volumes de sólidos que a gente ainda não conhece a partir do volume de um sólido que a gente já conhece. Né? Bom, pessoal, a aula de hoje era isso. Tá? Nos vemos na próxima aula, onde nós estudaremos os prismas. Ok? Até lá.